Bem-vindo a mais um Diabetes News. Para quem ainda não me conhece, sou Stefano Pilon, especialista em exercício físico e diabetes tipo 2. Toda quinta-feira tem o Diabetes News, o melhor conteúdo da semana sobre diabetes. E é exatamente isso que nós vamos já ver. Para quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho, que toda quinta-feira você vai receber a notificação dos novos vídeos. Então já vamos sobre os artigos de hoje. Então, primeiro artigo, pesquisa mostra quanto exercício você precisa para compensar um dia sentado. O segundo, a Organização Mundial da Saúde recomenda 300 minutos de atividade física por semana. Obesidade e vida sedentária são os principais vilões em relação ao diabetes. E aqui tem alguns números de um dos links que sempre estão aqui embaixo da descrição do vídeo, que são alarmantes e fazem com que eu tente levar cada vez mais informação com relação aos exercícios benéficos para a gente conseguir controlar essa epidemia que é a diabetes tipo 2. 463 milhões, este é o número de pessoas com diabetes no mundo. 1 em cada 11 pessoas com idades entre 20 e 79 anos tem diabetes. Olha que alto esse número. 50% das pessoas com diabetes ainda não foram diagnosticadas. Elas seriam 232 milhões. Por que não foi diagnosticada? Porque a diabetes ela é silenciosa. Ela começa sem sintomas. Ela só aparece os sintomas quando você já tiver uma longa jornada. Por isso, importantíssimo os exames de rotina. Insulina em jejum, glicose em jejum. São os dois exames fundamentais para você ver como é que está a sua saúde com relação à resistência à insulina, que é a síndrome metabólica. Para quem ainda não ouviu falar, tem outros Diabetes News, procura lá síndrome metabólica que eu falo exatamente o que é. Existem perspectivas de 51% de aumento de diagnóstico de diabetes em 2045, um total de 700 milhões. Quase metade das mortes, 44%, atribuídas ao diabetes ocorrem em pessoas abaixo de 60 anos. Lembrando que a expectativa no Brasil hoje é acima de 60 anos. O Brasil é o país com o maior número de pessoas com diabetes da América Latina, total de 16 milhões. Com 16,2 milhões, diabetes, o Brasil é o quinto país no mundo com mais pessoas doentes. Então, vamos já para os artigos. Esse foi o que eu acabei de falar agora. Vamos começar aqui. A Organização Mundial da Saúde recomenda 300 minutos de atividade física por semana. Tem várias variáveis que eu vou levar em consideração nesse estudo para poder explicar isso para você de uma maneira eficiente. Então, antes eram 150 minutos, agora passou-se para 300 minutos. Por que isso é de cada caso? Porque vai depender de qual fase você está na sua condição física. Por isso que é importante ter uma metodologia de exercício. Existem situações que você pode ser que não consiga fazer 300 minutos por semana e que você comece com 50 minutos, 100 minutos, 200 minutos até chegar a 300. Então, isso às vezes desmotiva muitas pessoas e fala, tá me tomando muito tempo. Eu faço um método de treino que com 10 minutos você já vai ver um resultado significativo na sua glicemia, para que depois você, com o tempo, passe a conseguir fazer mais ou aumentar a intensidade, que aí ele vai falar aqui. Então, vamos ver, é um artigo bem curtinho, mas é interessante, que saiu essa semana sobre o aumento do tempo por semana de exercício. Então, a Organização Mundial da Saúde publicou nas diretrizes globais sobre atividade física e comportamento sedentário na quarta-feira, dia 25. No documento, a entidade reforça a importância do exercício para a saúde. Atividade física reduz o risco de mortalidade por doenças cardiovasculares, que é um dos maiores quantidade de óbito da diabetes, é doença cardiovascular. Hipertensão, além de trazer benefícios para a saúde mental, saúde cognitiva, sono e memória. Então, são vários benefícios. Fora, falando a questão de massa óssea, questão de perda de massa muscular, que seria sarcopenia. Então, o exercício sempre vai ser seu aliado.
Então a OMS recomenda que os adultos aumente o tempo de atividade física semanal para 300 minutos, até 1 hora de exercício por 5 dias ou 40 minutos por 7 dias. Então ele divide os 300 por 7, que daria 40 minutos. Ou façam 150 minutos de atividade intensa por semana, quando não tiverem contraindicação. Muitas pessoas me perguntam, por que aqui ele está recomendando 150 e aqui são 300? Então, é exatamente o que eu falei no início. Quando você evolui a sua condição física, então vamos supor, você está fazendo uma caminhada de uma volta no parque próximo da sua casa, uma volta no quarteirão, que deu 3 minutos. E aí você se sentiu super cansado, você verificou o batimento cardíaco ficou ali em 130, 140, que é uma zona ideal de uma intensidade justa para você fazer atividade física. E com o passar do tempo, ficou mais fácil. Então você diminuiu o tempo que você demorava para dar a volta e o batimento já não subiu tanto. Aí que vem a especialidade de um personal para ajustar esse treino, porque se você fizer a mesma coisa sempre, o resultado ele acontece no início, mas logo na sequência ele já não vai te mostrar tanto resultado. E aí vai no ajuste da intensidade para a gente fazer com que você precise fazer menos tempo de exercício com uma qualidade melhor. Então é exatamente isso que ele quer dizer. A última diretriz do órgão 2010 se concentrava em alcançar pelo menos 150 minutos de atividade física moderada ou 75 minutos de exercício de alta intensidade por semana. Quando que você vai fazer exercício de alta intensidade? Quando você já tiver feito os exercícios e você já tiver com um condicionamento mais eficiente. Então, quando você está com o corpo mais condicionado, te permite a fazer exercício com uma intensidade maior. Você não vai começar um exercício, você estando numa situação sedentária, com uma alta intensidade. O seu corpo não está preparado para fazer isso. Esse é o grande recado que eu queria deixar sobre esse artigo. E vamos ver aqui, pesquisa mostra quanto de exercício você precisa para compensar um dia sentado. Tem um lance muito legal desse artigo, que ele faz uma analogia muito interessante. Você vai gostar, você vai ver aqui. Embora seja uma realidade, com muitas pessoas ficam sentadas o dia inteiro, não faz bem para a saúde de ninguém. De acordo com uma nova pesquisa, publicada pelo British Journal, até 40 minutos de atividade física de intensidade moderada, moderada vigorosa, todos os dias, é a quantidade certa para equilibrar 10 horas sentado ou quieto. Normalmente, que grande parte das pessoas passam trabalhando em frente aos computadores. O estudo avaliou que realizar algumas atividades físicas razoavelmente intensas, como ciclismo ou caminhada rápida, pode diminuir o risco de morte precoce. E aqui ele fala das características do estudo, a quantidade de pessoas que foram estudadas, participantes entre homens e mulheres. Ele vem aqui, a análise descobriu que o risco de morte entre aqueles com estilo de vida mais sedentário aumentou. A média que o tempo gasto em atividades físicas de intensidade moderada a intensa diminuiu. Então, quem era mais ativo com uma intensidade legal foi muito menor, quem era mais sedentário era maior. Então, eles concluíram que os pesquisadores do estudo ressaltam que mesmo as atividades cotidianas, era isso que eu queria te falar, pode contribuir para a saúde. Então, simplesmente algumas atividades do dia a dia que nós podemos agregar no seu treinamento. Então, uma caminhada que você faça até o mercado e volte, uma caminhada até ir ao banco para verificar alguma coisa e volte, uma caminhada que você tenha que fazer para visitar alguma pessoa que você conhece, isso já pode ser enquadrado como exercício físico, é só ajustando a intensidade. Portanto, suba escada ao invés de usar elevador, pule corda, leve o cachorro para uma caminhada, ande de bicicleta ou simplesmente ligue um som e dance. Essas são atividades simples que qualquer pessoa pode fazer. A ideia é não ficar parado e se mexer como puder. Então ele faz essa relação com relação aos exercícios
e as atividades diárias, elas são consideradas exercícios físicos. Então, assim, você consegue ajustar para que isso seja um benefício. Simplesmente varrer a casa, fazer uma faxina, levantar e abaixar, os movimentos que você faça, que são movimentos controlados, que eu uso como os movimentos vencedores, que eu gosto de falar, são os melhores exercícios que vão te trazer benefício e que são menos invasivos, vão trazer menor prejuízo para a sua saúde com relação a dores nas costas, joelho, ombro, que isso, na verdade, acontece simplesmente pelo fator da idade, né? A gente vai gastando um pouquinho o nosso corpo pela idade e esses exercícios são escolhidos a dedo para que não te proporcione nenhum desconforto. E aí ele fala sobre as novas recomendações, né? As diretrizes da pesquisa corroboram com as novas recomendações de exercício divulgado essa semana pela Organização Mundial de Saúde. O documento ressalta que para prevenir e tratar doenças cardíacas, diabetes tipo 2, câncer, depressão, ansiedade, memória e muitas outras é preciso mexer. Então, precisa se mexer, não tem para onde fugir. Esse foi mais um artigo e para finalizar, vamos aqui no último. Obesidade e vida sedentária são os principais vilões em relação à diabetes. Então, ó, o Brasil é o quarto país em número de diabéticos no mundo, sendo que 7% da população faz tratamento da doença, segundo a OMS. E desse artigo ele fala muita coisa que eu já comentei nos outros Diabetes News, que eu já até comentei hoje, mas eu queria ressaltar essa parte aqui, ó, que é uma parte que é bem chocante. Estima-se que a glicemia elevada é o terceiro fator em importância da causa da mortalidade prematura, superada apenas por pressão arterial e pressão arterial aumentada e uso do tabaco. Então, são coisas muito complexas. Eu vou voltar para mim para eu te dar uma dica de como você vai descobrir a intensidade do exercício para você fazer na sua casa. Então, existe uma escala que a gente usa no treinamento, que é uma escala de esforço. Se eu chego para você e falo assim, ó, vamos subir essa subida aqui e dar uma volta no quarteirão. E eu chego para você, qual foi a sua sensação de esforço? De 0 a 10. Ah, foi uma sensação de esforço 4 e 5. Então, eu já considero que esse exercício ele é moderado, ele não tem uma intensidade alta. Pô, para mim hoje, fazendo essa volta com você numa velocidade maior, já foi um esforço 7 ou 8. Então, é um esforço de uma intensidade boa, entendeu? Então, 7 ou 8 é a intensidade que a gente procura para que esteja um exercício intenso para você. Pode ser que seja difícil para mim, mas para você está sendo dentro da sua escala de esforço correta, que vai ficar entre 7 e 8. Fez um exercício e sentiu entre 9 e 10, deu até tontura, deu mal-estar. Foi muito intenso. Então, não é essa a intensidade que a gente procura. A gente procura aquele que se sentiu difícil, mas deu para fazer. Então, essa é uma dica muito valiosa com relação a você identificar a intensidade do exercício, porque isso vai fazer com que você consiga evoluir continuamente. E para quem quiser ser aluno do método DN+, contar com um personal especialista em diabetes, eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo o link para você ver a apresentação do produto, para você entender como funciona o programa Diabetes Nunca Mais e contar comigo como seu personal. Ótimo final de semana, nos vemos semana que vem com mais um Diabetes News.